Hoje estou aqui com a Juliana Cato, sou psicóloga, psicanalista. e vamos começar mais um Pode Ser com Qualidade. Leila, nós estamos fazendo um trabalho em conjunto, pessoal, sobre um trabalho que reflete aí sobre neurodivergência, sobre as importâncias do diagnóstico. E eu já queria perguntar para você, na sua prática, principalmente você que trabalha com criança, qual que é a importância, Leila, qual que é a grande diferença de você receber uma criança que tem um diagnóstico, que tem um laudo, que está enquadrada numa categoria, e a criança que não tem, Leila? Isso faz muita diferença para você enquanto profissional, para a condução do tratamento? Como que você sente essa questão? Vamos lá. O laudo ele é importante, né? Quando você tem um diagnóstico lá muito bem feito por profissionais qualificados, né? O laudo vem do médico, né? Só o médico pode dar o laudo, que é o CID. Isso me ajuda, né? Ter um olhar para a criança, mas ele não vai definir os meus atendimentos com a criança, porque tudo depende de quando aquele laudo foi feito, como que a criança estava constituída na época que ela foi avaliada, né? Então, não que eu esteja questionando o laudo, não é isso, mas é que nós somos únicos da nossa existência, né? Então, existe em momentos da vida nós temos um tipo de comportamento, em outros comportamentos. Sim. E conforme a criança for recebendo terapia de uma forma adequada, ela vai evoluindo, né? Ela vai melhorando, né? Muitas características, muitos pontos que precisam ser melhorados. Então, assim, chegou para mim um laudo, eu vou entender, vou fazer aquela leitura, né? Teórica, científica da criança, mas no decorrer dos atendimentos eu vou dando o meu direcionamento. É lógico que um laudo me dá um norte, mas ele não define os meus atendimentos, né? Sim, e você falou uma coisa importante, né, Leila, sobre o questionamento, né, dos Uhum, laudos e dos diagnósticos. Eu percebo que hoje em dia caiu assim, às vezes até na moda, né? Muitas coisas estão na mídia social, então a gente vê ali, né? Tem piadinhas, né, sobre uhum, um tipo de transtorno ou outro, e as pessoas às vezes pegam e param só nos sintomas isolados, né? Então eu vejo, por exemplo, muita gente que chega distraída no consultório, com esquecimento, agitado, e aí então ela tem TDAH, uhum. né? Isso mesmo. Como é importante, né, Leila, a gente conseguir diferenciar isso, né? Eu acho Sim. que o diagnóstico, como você está falando, ele é muito importante para a gente nortear, principalmente a parte profissional, para a gente estar falando uma mesma linguagem, né? Mas o quanto a gente não pode resumir uma pessoa a um conjunto de sintomas, Uhum, né? Porque esses sintomas podem vir de causas diferentes. E exatamente. às vezes avaliações muito negligenciadas, né, que não tem um olhar tão profundo, que não busca entender todo o conjunto da pessoa, fica ali no Uhum, DSM, né, é o nosso sim. manual estatístico de saúde mental, tá, gente? Então, tipo, olha, eu fechei tantos critérios, eu tenho tantos sintomas em tanto tempo, pronto, Uhum, então agora eu sou aquele transtorno, né, sim. então isso é uma coisa que me preocupa muito, Leila. Uhum. Como que o pessoal chega, né, você que é o infanto juvenil, quando isso acontece? Porque eu acho que algumas pessoas olham para isso como um alívio, outras entendem então que agora eu sou o transtorno, eu vivo a partir daquilo, e é quase como se enquadrar dentro Uhum. da expectativa do transtorno. Como é que você percebe isso, Leila, na infância, né? Uhum. Porque aí eu acho que traz um misto do entendimento da criança, de quem é ela, da expectativa que o adulto já cria com ela, Uhum. para eu conseguir entender quando as pessoas chegam para mim já adultas. Como é que é Uhum. isso lá no começo, Leila? Olha, partindo do princípio que todo comportamento tem uma função, né? A criança tem as fases do desenvolvimento, né? Então, os pais sempre procurar entender por que a criança está tendo determinados comportamentos considerados inadequados.
por exemplo, né. É uma birra, é uma insistência, é um enfrentamento, é um desafio. Entender em quais momentos aquele comportamento acontece, se ele acontece isoladamente na escola, isoladamente na família, com amigos, ou se é em todos os ambientes, né. Procurar entender o que está afetando a criança para que ela esteja, manifestando aquele comportamento inadequado, né. E isso é uma coisa interessante, né, Leila? Porque se a criança tem um determinado comportamento, vamos trazer impulsividade, né? Já que Uhum. eu citei o TDAH. Ela é impulsiva só na escola, né? Mas em casa ela é uma criança tranquila, na natação ela é uma criança tranquila, e no ambiente escolar ela tem a hiperatividade. Né? Eu acho que isso é um grande ponto para a gente conseguir diferenciar os grandes transtornos, né, que Uhum. da neurodivergência, que agora o povo fala Sim. muito, e tem essa crítica que agora está virando moda, né, Leila? Uhum. Se ele acontece só em um ambiente, não dá para a gente colocar como sendo uma parte essencial, um funcionamento interno da pessoa, né? O que, Uhum. que você acha disso, Leila? Olha, nós somos, enquanto ser humano, somos competitivos, né? Isso nós temos isso dentro de nós. O ambiente escolar para a criança é um ambiente desafiador, né? Porque é um ambiente de competitividade, sim, né? De metas, de notas, de desempenho, né? E às vezes, até sem perceber, o professor acaba sendo tendencioso para aquele aluno que vai melhor, né? E as crianças têm essa percepção. Nós percebemos, as crianças também percebem essa Leila, diferença, eu né? acho que as coisas estão evoluindo, né, aos poucos, mas eu acho que até não estou tão dentro, né, do contexto escolar como você, mas como mãe, eu acho que a Leila falou de uma forma até graciosa. Mas como eu atendo adolescentes e adultos, eu não acho que é só competitivo. Eu acho que esse meio, ele acaba massacrando um pouquinho da nossa humanidade. Eu Sim. vejo o pessoal que eu acompanho dentro, né, dos vestibulares, né? Às Uhum. vezes eles acabam esquecendo que tem vida, porque eles têm que ser proativos, eles têm que fazer, estudar todas as matérias, não sei quantas horas por dia, e tem que fazer simulado, e tem que fazer mais cursos, né, Uhum. porque eles têm que passar na prova. Então eu Sim. acho que isso que você está falando é muito importante, né, no sentido do como também o nosso ambiente acaba auxiliando os adoecimentos, Uhum. mas aí de modo geral, Sim. né? O ambiente, ele modela o comportamento, né? Então, vamos supor, numa sala de aula, por exemplo, onde existe essa competitividade entre os alunos, né? E muitas vezes reforçada pelo professor sem perceber, né? A criança acaba desenvolvendo ali uma ansiedade, né? Ela já fica ansiosa porque ela quer alcançar aquele objetivo que colocaram para ela. Às vezes não é nem o objetivo dela, não é que ela quer, mas ela precisa Isso. fazer, ela precisa dar conta, porque senão ela não fica no mesmo nível dos demais da sala, né? Uhum. E então isso gera uma ansiedade. E a ansiedade traz o quê? O que que a ansiedade vai trazer para a criança? Desorganização, Com né? Ela vai certeza. ficar desorganizada, ela vai ficar estressada, vai trazer Ela para vai ter ela, medo, vai ter medo, né? Vai começar a exatamente. antecipar as E olha coisas. só como que é legal a gente falar do ambiente escolar. Uma criança com medo, o que que acontece? Ela fica insegura, ela não consegue, ela pensa, mas ela não põe no papel porque ela tem medo de errar. Qual é o medo de errar? De ser rotulada. Você errou, né? Vai lá corrigir. E isso de ser exposto numa sala de aula que eu errei. Admitir que errou, porque muitas vezes não é aceito o erro pelos outros Uhum. colegas, né? E aí esses medos acabam sendo transferidos para casa, onde a criança começa a ter medos do escuro, medos de ficar sozinha, começa a se apegar a um adulto, né? Começa a trazer aquela ansiedade da separação, para a ida para a escola, dar trabalho para ir para a escola. Então, imagina aquela, olha que horrível, né? Eu gosto da escola, mas eu tenho medo de ir. Então, aí eu começo a ter sintomas da ansiedade. Eu começo a ter frio na barriga, dor de cabeça, a respiração fica mais E acelerada, vai chegar uma hora que ela vai querer evitar aquilo, vai né? querer Como um mecanismo de evitar. defesa, né? Exatamente. E o rendimento escolar cai, né? E aí, e nós temos também os interesses, né? Gostamos da exatas, outros não. E quando a gente não gosta de uma determinada matéria, por exemplo, a matemática, que era uma coisa que eu particularmente nunca gostei da matemática, a gente evita.
né. Quando a gente não gosta de uma coisa, a gente evita aquilo. Então, qual é a evitação? O pensamento, de uma forma, sem você controlar, acaba se dispersando da aula. Então você bateu a porta, você olha, um caderno que cai no chão, você olha, existe a distração, né. Sim. Você Mas não está não conectado com está aquilo, conectado né, com Leila, você não aquilo. está presente, né. Exatamente. Então isso, muitas vezes o professor fala: "Olha, é o TDAH", porque está se dispersando na aula, você não está atento à aula, né, não está atento ali no momento presente. Mas vamos avaliar o que é o TDAH, não é isso, É, né. pode ser simplesmente uma ânsia, não Exatamente, simplesmente, né, sim. gente, porque uma criança com Uhum. ansiedade ou qualquer pessoa com ansiedade não é fácil, mas pensando aí nessa diferenciação e nessa questão da importância de um diagnóstico bem feito, né, Leila, Sim. porque toda essa questão, eh, do ambiente, da escola em si que nós estamos Uhum. falando, isso é uma ansiedade. Né? Se a Sim. gente for trazer para uma neurodivergência, pensar, né, como se fosse um modo da pessoa funcionar mesmo, algo que é intrínseco a ela teria que ter um comportamento distraído, agitado, em qualquer ambiente, Sim. né? Então eu acho que essa questão TDAH, por exemplo, é uma coisa, a questão ansiedade é outra, Uhum. né? E os sintomas são muito São parecidos, muito mas a parecidos. gente não pode, enquanto profissionais, bater tudo num liquidificador e falar que é a mesma coisa, porque a Exatamente. gente não foca na causa, Uhum. E né? observar os ambientes, aonde eles acontecem, né. Então, por isso que eu costumo fazer a visita na escola, às vezes conversar com o professor ou coordenador, entender o contexto, né, qual é a sua queixa, onde ela acontece, fazer observação de campo do aluno, conversar com a família. Por quê? O professor traz para a família: "Olha, o seu filho na minha aula está distraído, não presta atenção, pode ser aí um TDAH". Aí chega para a família, o que que a família faz com a criança? Você precisa estudar, você não está tirando nota, eu vou te tirar dessa escola, né? Por que, que você não consegue? Olha o conflito maior, né? Aumentou mais ainda a ansiedade. Ao invés de resolver, seja Sim, TDAH ou seja qual é a dificuldade, esse é o olhar, né, exatamente. Leila? Qual é a dificuldade, né? Então, o acolhimento ele é muito mais importante, né, do que um julgamento. Então, chega para o filho, olha para o filho, filho, o que está acontecendo? O que acontece? Seja parceiro, seja amigo do seu filho, o que está acontecendo na escola? Eu acho que independente do diagnóstico, né, Leila, o primeiro passo é o entendimento. Exatamente. Né? A E, gente e, tem que e entender o que está o que está acontecendo acontecendo? ali. E antes de você julgar a escola também, quando escolher uma escola, aquela escola vai de encontro com a cultura da sua família? Ela vai oferecer aquilo que você realmente espera do seu filho? É uma escola que cobra muito, é uma escola que cobra menos? Como que o seu filho entende? Porque às vezes você quer, você idealiza o melhor, sempre o melhor para os filhos, né? Então você idealiza um contexto escolar, o que aquilo vai te oferecer. A criança se adaptou ali? Você vai insistir que ele se adapte, né? Porque pode ser que ele não se adapte àquilo que você tanto almejou, que você tanto desejou e o que você espera, né? Então, ter esse entendimento e aceitar que isso pode acontecer, Que né? existem outras opções, né, Leila? Exatamente. Infelizmente, às vezes, em algumas situações, uma família não tem muita escolha, Uhum. né, Leila? Ela consegue uma vaga em algum lugar e é ali, aí fica um pouco mais difícil isso, Leila. Olha, eu acho que sempre tem uma saída, né. Vamos supor, se a gente for falar de escola particular, né, então você pode escolher, né, Sim, muitas vezes você pode escolher por uma ou outra, né, nem sempre a mais cara é a melhor, é isso que eu quero dizer. Tem uma escola pública, às vezes uma escola pública muito grande para o seu filho não é o ideal, então vamos escolher uma escola pública menor, né, porque uhum, tem também, né, uma escola municipal ou estadual, assim, existe caminhos para você adequar a criança num ambiente que vai mais de encontro com ela, uhum. porque como somos únicos na nossa existência, um filho não é igual ao pai ou à mãe, Sim, né? E tá tudo bem isso. Então entender, para mim é o ideal, é o que eu queria, era o meu sonho de criança, então eu quero oferecer isso para o meu filho. Ótimo que você quer oferecer o as melhor, projeções, né? mas é o que o seu filho precisa, é o que Isso, ele gosta, né? É o que aham, está dentro dele, né? O que está indo de uhum, encontro, né, com ele para ele poder se adaptar, porque a adaptação ela interfere também no ambiente, né? uhum. Adaptação, se o seu filho não se adapta bem ao ambiente escolar como um todo, eu digo todo, o que que é? São os amigos, são os professores,
ao ambiente mesmo da estrutura da escola. Ele precisa de uma sala menor? Ele precisa de uma sala maior? Ele se dá bem numa sala maior, com mais gente? Ou ele precisa de uma sala menor, né, com menos Uhum. criança, com menos interferências, né? Tudo Sim. isso a gente precisa olhar antes de dizer é um TDAH, né? Uhum. Então tem vários fatores que a gente precisa olhar com muito cuidado, com muito carinho, né? É um tempo de investigação, porque é uma investigação, né? Uhum. Ouvir bastante a criança e ouvir muitos pais também, né? Porque muitas vezes quando a criança chega, ela vem com um reflexo muito grande da família, né? Ou da escola, né? Porque são os dois ambientes onde a criança passa a maior parte do tempo, com a família e com a escola, né? Então Uhum. esses dois ambientes ele tem aí uma interferência grande no desenvolvimento, né? Então esses ambientes precisam estar assim, é como uma engrenagem, né? Estar ajustados para seguir juntos, para que a coisa flua, para que a criança consiga florescer, né? Uhum. No seu Sim. desenvolvimento ali escolar, né? E Leila, o diagnóstico na sua parte clínica, ele mais em relação à criança e à família, Aham. ele mais ajuda ou ele atrapalha? No sentido de moldar, de, né, colocar a criança num molde. Uhum. Como você percebe na sua clínica mesmo, na Uhum. prática, mais positivamente ou negativamente? Olha, depende do quanto isso é aceito, né? Primeiro, a aceitação ela é importante. Se entender e se ver dentro do diagnóstico, né? O quanto eu aceito isso para mim, ou qual é o impacto que isso tem, né? Porque quando a criança ela é pequena, até a fase da pré-adolescência, ela não tem muito entendimento, mas os pais têm. Então, qual Uhum. é o impacto que traz para a família esse diagnóstico, né? Eu aceito ou eu não aceito, ou isso trouxe mais um problema, né? A superproteção, ou então eu desconsidero esse diagnóstico, meu filho não tem, né? Então, são vários fatores, são várias situações aí, são diversas, né? No consultório adulto, Leila, eu percebo que muitas pessoas às vezes não tiveram essa oportunidade, né, Uhum, de ter esse entendimento desde o início. Então, eu vejo o diagnóstico com dois lados. Para alguns é libertador, porque uhum, desce um entendimento, isso, né? E, tipo, nossa, é isso, eu funciono dessa maneira, e aí abre até um pouco de caminhos para pensar em estratégias de superação, de como trabalhar esses desafios a partir desse entendimento e da aceitação, sim, mas para alguns é como se fosse uma muleta, uhum, né? Então, por exemplo, é porque eu sou bipolar, né? Vamos pensar em um uhum, outro transtorno. Então eu sou assim mesmo. Né? Então eu sei que eu vou ter momentos em que eu tô depressiva, eu sei que eu vou ter momentos que eu tô agitado, e ok, né? A gente entende o modo operante do transtorno, e acaba justificando muita isso coisa, né? entra num campo de justificação, Uhum, né? E não de evolução do que eu posso fazer para melhorar. exatamente. Eu não atendo adultos, mas eu conheço muita gente que diz, que fala para mim, Leila, se eu tivesse tido o meu diagnóstico na infância ou na adolescência, eu teria ido melhor, porque eu teria Sim, buscado apoio para isso, né? exato, até porque transtornos de Uhum, maneira geral, né, Leila, sim, eles não devem ser sentenças, né? exatamente. Então, muitas coisas, por exemplo, um transtorno de ansiedade. Eu tenho um transtorno de ansiedade, eu não sou a ansiedade. Né? É, É um recorte de um momento em que eu posso trabalhar, evoluir, né? E sim. adaptar tudo isso que tá me Isso, trazendo essa isso que você ansiedade, falou é né? legal, porque a ansiedade ela não é contínua para sempre na vida Exato, da gente. Todos nós temos, independente de ter o transtorno ou não. Tem isso. momentos que estamos mais ansiosos, né? Uma viagem já deixa a gente ansioso, uma festa, um aniversário, alguma comemoração, né? Então, alguma reunião, né? Então, assim, uma apresentação que você tenha que fazer. Então, determinadas situações, por pequenas, não precisa ser uma coisa muito grandiosa, já traz um pouco de ansiedade. Sim, O que com a gente certeza. deve olhar é o quanto essa ansiedade nos afeta e nos Isso, prejudica, né? prejuízo, né? Para entender como um Isso, quais transtorno, são né? os prejuízos que essa ansiedade me traz e Uhum, como eu posso lidar com ela, né? isso, Para que ela seja minimizada e eu possa seguir a minha vida de uma forma mais tranquila, isso. né? E aí então o entendimento, né, Leila, que é isso que a gente está falando, o que acontece, o que causa, para que eu não fique me justificando em cima de um transtorno, né? Então eu Hum, justifico o meu comportamento porque eu tenho transtorno de ansiedade. exatamente. Né? Não, a partir disso, como eu me movo, como eu tomo caminhos mais
leves, mas que tenham a ver comigo dentro das minhas Uhum. perspectivas, que me levem a objetivos, né, de Sim, solução, não de exatamente, estagnação, né. exatamente. E uma coisa importante, Ju, da gente falar, é que o quanto a rotina nos ajuda, né. A Sim. rotina nos traz segurança, né, tranquilidade, porque a gente tem certeza do que vai acontecer, né. Então, se a gente consegue traçar uma rotina na nossa vida enquanto adultos, o quanto isso nos ajuda, né. Nós temos ali é como um mecanismo mesmo, né, que a gente traça no nosso dia a dia, para a gente dar conta de tudo. E a criança precisa do suporte, porque ela não consegue fazer isso sozinha. Então ela Uhum. tem que ter uma rotina, a rotina do sono, hora de acordar, hora de dormir, das alimentações, né. Eu chego da escola, o que que eu vou fazer? Você vai comer, você vai descansar um pouquinho e todos os dias por 1 hora, colocando aí intervalos, dependendo da criança, do tempo de intervalo, você vai estudar. Ah, não tenho prova, mas você vai acessar o conteúdo escolar, vai arrumar seu material, vai dar uma revisada na matéria e depois você fica livre para você brincar, porque a criança também precisa do tempo do brincar, né? Não é Sim. balé, judô, natação e o brincar, precisa do brincar, né? Porque eu vejo muito assim: ah, não tem prova, então não precisa estudar. Aí o que que acontece? Eu tenho prova, ai, semana que vem começam as provas. Pronto, gerou uma ansiedade, porque não é um hábito. Não faz parte da rotina acessar o conteúdo escolar antes das Uhum. provas, eu só acesso tudo perto das provas, né. A Então isso, expectativa já é alta, a né, tem que dar expectativa é conta alta e agora. já traz angústia. "Será que eu vou conseguir? É muita coisa", já começa a gerar aquela angústia, né. Então, Aham, se a sim. criança tem um ritmo de acessar o conteúdo todos os dias, tá tudo bem, É. sabe, para ela é tranquilo e para nós também, né, se a gente for começar a avaliar a nossa Sim, rotina, o quanto sim. isso ajuda, né. Para os adultos, Leila, uma coisa assim que eu entendo, né, é que essa rotina ela tem que ser adaptada também com a singularidade e individualidade, Ah, né. Uma sim. pessoa, por exemplo, que tem TDAH, e aí sim, TDAH como neurodivergência, não uma situação de estresse, né, Uhum. uma ansiedade, né, aquela pessoa que é mais acelerada mesmo. Eu acho que a rotina ela ajuda a organizar, mas ela tem que ser flexível, Sim, né, porque sim. realmente eles precisam de muito mais movimento, né, se a Uhum. gente engessar, né, muitas coisas, ela não vai dar conta, e aí ela vai tentar se enquadrar no que a sociedade, o padrão, a escola formal que gosta de todo mundo focado exige Sim, dela, exatamente. né? Então como é sutil, né? E como Uhum. realmente o ambiente, né, terapêutico ele olha para essa sutileza, né? Sim. Porque sim, existe uma rotina, mas que ela não vai funcionar para todo mundo igual, Ah, né? sim, E aí tem essa exatamente. questão do olhar para cada um mesmo, Sim. independente do diagnóstico, do que Uhum. venha, né? Sim. Eu falo, eu até hoje uso agenda de papel, porque a agenda de papel, ela não me deixa esquecer, né. Eu abro e viro a folha, o que que eu tenho hoje para fazer? Ah, eu tenho isso, né, então tá escrito ali, eu vejo o que eu Uhum. tenho para fazer, os meus compromissos, né. Se você fica no digital, para mim não funciona, então acho que cada um tem que buscar aí O papel é onde se legal porque ele encontra. ajuda a desacelerar também, né, Então Leila? eu escrevo, eu visualizo e eu escrevo no dia. E eu deixo lá, eu sei que está lá guardado. O dia que eu virar a página, aquilo vai me lembrar, né. Então é Uhum. uma coisa física, né, eu Sim. consigo tocar, eu consigo acessar com o concreto, então isso para mim ajuda muito, né, funciona É. muito. No fim das contas, Leila, parece que a gente falou, falou, falou e eu chego a uma conclusão. Você me fala se você chegou diferente. Eu acho que independente do diagnóstico e da categoria que uma pessoa está colocada, o mais importante ainda é a autoconsciência, né? Sim. Dela se entender quem é ela, né, Uhum. dentro de todas essas perspectivas, de todas essas cobranças, né, de tudo que ela precisa, o que ela quer, como Uhum. ela se percebe, o que funciona para ela, Sim. né, e aí realmente buscando esse caminho que é único, né? Exatamente, exatamente. Então, antes, se a gente voltando para as crianças, antes de você encher a agenda do seu filho, né, com atividades extracurricular, por exemplo, é o balé, a natação, é o judô, é o futebol, é o inglês, é tananã, tananã. Filho, o que que você gosta? O que que você quer fazer? Autoconhecimento. Muitas vezes ele vai falar assim: ah, eu não quero fazer nada porque eu quero ficar no celular. Ah, não. Aí também não pode, né? Sim, Vamos sim. envolver. Então você vai escolher uma atividade para você fazer.
né. Eu gosto do futebol. Já aconteceu assim, meninas, a mãe quer o balé, ela não quer, ela quer o futebol. Qual o problema? Põe no futebol, né, deixa fazer o futebol, né. Aham. E então, assim, é importante isso, a criança poder se colocar, poder dizer: "Eu quero fazer isso, eu gosto disso", né. Então vamos incentivar. "Você gosta disso? Então vamos embora, vamos fazer isso", né. E não esquecer do tempo livre para fazer o que você quiser. Você quer pintar, você quer brincar, você quer o que que você quer fazer? E lembrando do uso de telas também 1 hora por dia, né. 1 hora é muito pouco, mas é o suficiente. Criança não precisa mais de 1 hora no celular, né, com É, pausas ainda, né. e essa 1 hora sim, né, Leila? Também sendo entendido o que que ela está explorando Isso, nessa 1 hora, não é de exatamente. qualquer jeito, É, né? a criança precisa de supervisão em todos os sentidos, né, Exato. então, não, celular de criança, adolescente não pode ter senha, né, e o pai tem que pegar, "Não, deixa eu dar uma olhadinha, o que que você está acessando no seu celular?". Você Não sabe que fazer às vezes escondido eu isso. falo com pais, sabe o que eles me trazem? Nossa, será que isso não vai trazer no meu filho uma sensação de que eu estou invadindo o espaço dele? Né? Aí vem a segurança Uhum, do adulto, sim. né? Que eu não confio nele. Uhum. Mas ele é uma criança, Ele é né? uma Ele não tem a criança. maturidade formada ainda, né, Exatamente. Leila? Nós, enquanto adultos, a gente sabe qual ambiente é melhor, quais são as pessoas que eu quero estar perto, quais são as pessoas que eu não quero mais, né? O que eu quero acessar, o que eu não quero, porque nós temos já maturidade emocional, né? A criança não tem, tudo é novidade, né? Assim, tudo, quer explorar tudo, né? Porque ela não sabe tudo ainda, né? Então, Uhum. tudo é curioso, existe a curiosidade, né? De explorar todos os caminhos, tudo que tem ali. É novidade, eu quero saber o que que é, né? Então, o adulto precisa dizer para o seu filho, sim, filho, olha, você não tem maturidade ainda para isso, e eu vou sim olhar o seu celular a hora que eu quiser, de tempos em tempos. Seu celular não é para ter senha, seu computador não é para ter senha. E isso não é porque eu não confio em você, isso não é porque eu estou invadindo a sua privacidade, isso é proteção. Porque Perfeito. eu sou seu pai, eu sou sua mãe, e eu estou aqui para te educar, para te proteger, né. É. Então, esse é o papel dos pais, É, e né. falando nessa questão do ambiente, né, Leila, o quanto ele tem impactado na saúde mental, e você já trazendo esse link das telas, o quanto é importante mesmo, de novo, a questão da consciência e Uhum. do estar presentes, né? Sim. Porque senão a gente trabalha o tempo inteiro, porque a gente é cobrado de produtividade, eficiência, né? De estar dentro de todos os projetos que a gente é convidado. E aí, o que que acontece com as crianças, com os filhos? Né? Uhum. Eles acabam ficando um pouco mais isolados, um pouco mais nas telas, e a gente olhando para, né, tentando responder essa expectativa insana, né, que a Sim. nossa cultura está colocando, e Uhum. realmente às vezes esquece de olhar para dentro, o que é nosso, o que eu quero, o que eu espero para o meu filho, o que ele precisa, Isso, exatamente. né? E o fato de o pai e a mãe trabalhar fora, né, ficar todo o dia inteiro ali ocupado, né, com o seu trabalho, não quer dizer ausência. Né? Isso não quer dizer que ele não está presente na vida dos filhos, né? Ele está presente sim, Ótimo. porque ele pode chegar em casa, ele tem o tempo para o filho, nem que seja meia hora, né? Aham. Não tem meia hora para lavar louça, para fazer o jantar, para arrumar a casa, então você tem meia hora para o seu filho, né? Você Sim, encaixa aquilo ali e sim. é prazeroso, né? Uhum. E a criança precisa desse contato. O pai e a mãe também precisa, porque é importante essa troca de afeto, né? É isso que vai aproximar os pais dos filhos, é isso que vai trazer aquele companheirismo, é isso que vai fazer com que seu filho confie em você, né? E entenda, mãe, você foi trabalhar, mas você voltou e agora você pode ficar um tempinho comigo, né? A Sim, mesma coisa do pai, né? Então, isso é importante, e sem culpa, né? Sem culpa de que eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo com meu filho. Você tem sim. sim. Você pode se Nesse programar para isso, ponto, né? alguns diagnósticos ajudam muito. Que a Uhum, partir de um entendimento, a gente consegue trabalhar essa questão da culpa. A gente falou bastante do TDAH, Leila, e no consultório adulto, por exemplo, é muito comum chegar pessoas com autoestima extremamente baixa, desacreditada, pensando, por exemplo, qual vai ser a próxima coisa que eu vou esquecer, onde é que eu vou falhar, né? Que uhum, compromisso eu vou me atrasar,
né? Porque ela vem de um estigma, Uhum. né? De uma escola que dizia que ela era desobediente, que ela não dava conta, de pais que ao invés de entender o que ela precisava, né? Como Uhum. você disse, o que era melhor para ela, ficavam cobrando e tentando enquadrar, né? Nesse aceleramento insano, Sim. né? Então ela chega ali totalmente culpada, né? Como se ela tivesse culpa, como se ela fosse descuidada, como se ela fosse preguiçosa às vezes até, Sim, sabe? e não E é. aí, nesse sentido, o diagnóstico ele ajuda no entendimento, aquela questão da percepção de opa, não é bem assim, eu realmente tenho um modo diferente de funcionar, Uhum. né? E a partir de então olhar para isso e achar o caminho dela. Sim. Né? Então, aí, nesse ponto do que você falou da culpa e do ambiente, né? Como tudo está relacionado a como a pessoa se sente, como ela se reconhece e como ela se coloca, né? Sim. E aí os sentimentos que vêm disso, É, né? eu observo, assim, hoje, atendendo os pais também, o quanto eles, eles dizem para mim, né, se eu tivesse esse apoio na infância, muitas coisas eu teria Nossa, evitado, né. Então eu ofereço para o meu sim, filho, né. sim, E é muito legal, porque às vezes os pais também buscam um apoio, sabe, de um aham. profissional ali, para ajudar ali a resolver algumas questões No, que não conseguem sozinho, porque a gente não consegue sozinho em muitas coisas e tá tudo bem, né. e não tem que conseguir sozinho, né, Leila? Acho que Exatamente. pedir ajuda é uma virtude, né? Aham. É uma inteligência emocional, inclusive, né? Uma criança falou assim: "Tia, você tem psicóloga?" Eu falei assim: "Eu tenho". "A minha psicóloga também tem uma psicóloga". E aí vai a brincadeira, né, então psicólogo tem psicólogo do psicólogo. É, E que bom que no pode ser fim das assim, né. contas, né, Leila, partindo disso aí para você, que você falou até para a gente finalizar, eu acho que o quanto é importante o cuidado, Uhum, não só isso. da criança, mas da família, Uhum. independente do diagnóstico, Ah, né, sim, independente de um sim. transtorno constatado, né? Exatamente. Vamos pensar que existem transtornos, né, que hoje a ciência, a neurociência mostram que tem caráter grande, Hum, fortemente hereditário, né? Então, sim. se um pai, né, estamos falando bastante de TDAH aqui hoje, se um pai que tem TDAH não consegue reconhecer nele as dificuldades dele, as limitações dele, como é que ele vai ter um olhar cuidadoso para a criança? Sim. Mas Né? sabe Então, sabe interessante, Ju? É que quando o filho tem o diagnóstico, eu já ouço o pai ou a mãe dizer: "Nossa, eu era assim, eu tenho também então, eu também tenho TDAH", na né. verdade, Acaba se o descobrindo, autocuidado, né. né, É. é primeiro seu, eu acho, né? A partir Uhum. do momento que você cuida de você, isso não é egoísmo. Na verdade, Sim. isso te abre entendimento para observar o outro, porque provavelmente esse pai foi pego de surpresa, não foi, Sim, Leila? sim, Esse muitas que não vezes. se percebeu, Muitas foi vezes. a escola que indicou É. alguém que, ó, vamos dar uma olhada E aqui. aí vai de encontro com aquilo que você falou lá do comecinho da nossa conversa, né. Eu me descobri assim, então olha que legal, então tá tudo bem, eu sou assim, então aquilo tira uma culpa, tira um alívio, né. A pessoa Isso. consegue respirar melhor, né, consegue entender muita coisa do passado e se aceitar como é, né. E aí, a partir daí, então, buscar ajuda para se pra melhorar cada vez mais, né, Perfeito. se conhecer cada vez mais, né. Perfeito. Acho que é isso, pessoal. Estamos aqui na Clínica Qualidade de Vida. Quiserem continuar uma conversa, tanto eu quanto a Leila, tá? Vamos deixar nossos contatos. Espero ter ajudado, esclarecido e trazido aí algumas reflexões para quem está em busca de um diagnóstico, né? Ou já tem um diagnóstico.